pessoal, então vamos lá com a nossa parte 2 aí do estudo de protozoários. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal. Se você ainda não assistiu a parte 1, corre lá, assiste a parte 1, depois vem para cá assistir a parte 2, tá? Então a gente fechou aí a parte 1 falando sobre a tricomoníase. Dessa vez eu trouxe para você aqui no mesmo slide duas doenças diferentes, a giardíase e a amebíase, que estão aqui para você no mesmo slide. A Giardia lamblia, repara que ela está aqui na figurinha em amarelo, é um protozoário também flagelado, assim como tricomona. Já Entamoeba histolítica, causadora da amebíase, é um protozoário risópode ou sarcodine, aquele que se locomove com a emissão de pseudópodes. Então são agente etiológico da giardíase, a Giardia lamblia, aí em amarelinho. Agente etiológico da amebíase, a Entamoeba histolítica, aí na imagem para você, branquinha. Então, galerinha, por que essas duas doenças estão juntas? Porque o contágio e os sintomas, a prevenção, são idênticos para ambas as doenças. Então, não compensava fazer dois slides diferentes. Vamos poupar esforço, vamos evitar a fadiga, e colocar as duas aqui no mesmo slide para você. Então, olha só. Como que a gente se contagia, como que a gente adquire esses dois protozoários? Todos os dois protozoários são adquiridos com a ingestão de cisto, que é uma forma de resistência desse protozoário, presente em água ou em alimentos contaminados. Então você vai encontrar cistos de giardia, cistos de ameba, em água ou alimentos contaminados. Geralmente o indivíduo que tem a doença, ao defecar, elimina este cisto e o cisto pode contaminar água ou alimento e daí chegar até outro ser humano ou até outro animal. Vamos dar uma olhada aí, ó. O que tem de sintoma? Uma grave infecção intestinal, grave mesmo, com diarreia, com vômito, com perda de peso, com desidratação, que é o sintoma mais perigoso, que leva geralmente a óbito. Tem tratamento, tem cura, ambas as doenças têm tratamento e cura, são fáceis de tratar, são fáceis de curar. Então, o principal sintoma é essa infecção intestinal, seguida de febre, de anemia, de prostração, de perda de peso. O que a gente pode fazer para prevenir ambas as doenças aí? O saneamento básico, que é o tratamento da água e do esgoto. Então, a gente coloca aqui como saneamento básico. E a higiene das mãos e dos alimentos também é super importante, principalmente para criança que brinca no chão, passa a mãozinha em qualquer lugar, come ali, enfia a mãozinha no saquinho de chips do colega, todo mundo põe a mão ali dentro, ninguém sabe onde os outros passaram a mão e vira aquela zona. Então é importante fazer a higiene da mão, das mãos e dos alimentos antes de comer. Os alimentos, em especial fruta e verdura, que são alimentos ingeridos crus, Então você dá uma higienizada ali, uma lavadinha para poder levar na boca, para não ter risco de nada aí. Show? Vamos para a sexta doença, então, lembrando que as outras 4, na verdade sexta não, né? Sétima, porque aí foram duas ao mesmo tempo, Mas lembrando que as outras 4 doenças anteriores estão na parte 1, não deixa de assistir. Vamos lá. Grande perigo a desidratação, a gente tinha falado. Vamos para a próxima, e essa é super importante, que é a toxoplasmose. Super importante, Você vai ver que tem um detalhe aqui dentro que é super importante para a gente. A toxoplasmose é causada por um protozoário chamado de Toxoplasma gondii, que você está vendo aí na figura. O toxoplasma é um esporozoário, é um protozoário imóvel. Ele não tem nenhuma estrutura de locomoção, O homem adquire este protozoário através da ingestão de cistos dele, presente em água, presente em alimentos, em especial carnes, ou no solo, Você vai entender como que esse cisto chega até a água, como que esse cisto chega até alimento, ou como que esse cisto chega até na carne. Então, vamos dar uma olhada. Então, ele pode também ter transmissão vertical, a mãe pode transmitir este protozoário ao filho via placenta cordão umbilical. Isso leva a malformações no feto, aborto espontâneo, pode causar cegueira, tanto no indivíduo adulto quanto no feto. O feto pode nascer cego, com deformidades do cérebro, que vai prejudicar o desenvolvimento aí cognitivo e mental dessa criança.
Então é uma doença perigosa, é uma doença que tem um certo risco, tem que ser tratada com cautela, existe tratamento, existe cura, mas tem que ser rápido e feito de maneira aí, né, muito cautelosa pelo médico, tá? Então, olha só, quando há transmissão vertical, a gente já comentou sobre isso aí, né? Mas pode haver aborto, nascimento prematuro, cegueira, deformidades ósseas, a deficiência mental. Então, é uma doença perigosa. Galerite, qual que é o detalhe importante dessa doença? Que pela primeira vez aqui em protozoário, nós vamos usar os termos hospedeiro intermediário e hospedeiro definitivo, que a gente não tinha falado até agora. E essa pergunta aí eu vou aproveitar como gancho para explicar para você esses termos. E os gatos, Igor, são vilões dessa doença, que muita gente ouve falar que quem tem gato em casa está mais susceptível à toxoplasmose. O gato realmente é um vilão nessa história? Vamos lá entender isso aí melhor, ó. Então, este parasita é um parasita heteróxeno, joia? Assim como é o Trypanosoma cruzi, assim como é o Leishmania, ele tem dois hospedeiros. Só que nesse caso, a gente nomeia de hospedeiro definitivo e hospedeiro intermediário. Joia? Repara que agora a gente não está usando mais o termo hospedeiro vertebrado e invertebrado, é definitivo e intermediário. O que é um hospedeiro definitivo? É aquele no qual o parasita faz a reprodução sexuada. Joia? Então, o hospedeiro definitivo é aquele no qual o parasita faz a reprodução sexuada. No hospedeiro intermediário, ele faz a assexuada ou apenas um processo de transformação. Joia? Mas você vai entender que o hospedeiro definitivo é aquele em que ele faz a reprodução sexuada. Basicamente é isso. Outro detalhe que é super importante dessa doença. Nós vamos pegar daqui a pouquinho as aulas sobre verminoses aqui no canal, sobre barriga d'água, que é a esquistossomose, sobre teníase, sobre filariose. Você vai ver que o homem, ele é o hospedeiro definitivo. Para a maior parte das doenças do ensino médio, o homem é o hospedeiro definitivo. Mas na toxoplasmose e na malária, reparem que o homem é um hospedeiro intermediário. E isso é muito explorado como pegadinha de prova. Eu não quero você caindo nesse tipo de pegadinha. Tá? Você que é aqui Shark aluno não pode cair nesse tipo de pegadinha. Para a toxoplasmose e para a malária, o homem é o hospedeiro intermediário. O gato é o hospedeiro definitivo. E o gato pode sofrer sintomas da malária, da toxoplasmose, desculpa? Pode, o gato sofre, tá? Com o toxoplasma. Ele é o hospedeiro definitivo. No corpo dele, este parasita vai fazer a reprodução sexuada. Olha só. Agora, este parasita pode ser encontrado em bois, em porcos, em cães e em roedores, que são considerados aqui o reservatório natural, tá? Então, o gato, ao caçar o rato, ele pode adquirir o toxoplasma, eliminar o cisto do toxoplasma nas suas fezes. Essas fezes contaminam o solo, podem contaminar uma área de grama, o boi e o porco vem pastar ali, adquire esse protozoário e ele fica alojado na carne do boi e do porco. O homem, ao comer, pode adquirir. Ou uma criança, ao brincar em contato com areia, com o solo onde o gato fez cocô, pode também adquirir o cisto ao levar na boca, se torna infectada. Tá? Então o gato ele sofre, não é completamente um vilão. Ele é simplesmente um hospedeiro durante o ciclo do parasita. Joia? Beleza? Ele sofre também. Certinho? Ó, o que é esta doença aí? Então, aí com a ingestão da carne, tá? Que a gente já falou. Vamos falar um pouquinho sobre os sintomas dessa doença. Num adulto, o sintoma é causado por febre e por inflamação da retina. Os olhos ficam doloridos, muitas vezes alguns vasinhos dos olhos se rompem, a pessoa sente muita dor, queimação no olho. Pode causar lesões na pele, mas a grande parte da população é assintomática. Acredita-se que o toxoplasma seja o parasita mais comum na população mundial, que todo mundo tenha ele. Todo mundo é exagero, né? Que 70% da população mundial tenha ele. Só que grande parte é assintomática. Quando ele manifesta, geralmente ele leva a inflamações da retina, você está vendo aí, ó, que pode, se não tratado, levar à cegueira. Tá? Galerite, como é que é feita a prevenção? Consumo de carne bem passada, joia? Para eliminar o cisto da carne. Higiene da mão e dos alimentos, principalmente ao brincar no solo, areia, onde gato costuma fazer o cocô ali. Então é legal você higienizar bem a mão, higienizar bem os alimentos. O saneamento básico, que é o tratamento da água e do esgoto, tá? Para evitar tomar água contaminada.
O cuidado com os gatos, principalmente a alimentação do gato, evitar ficar dando carne crua para o gato, evitar deixar o gato ficar saindo de casa, porque o gato tem instinto de caça muito aflorado. Ele vai procurar ratos, né? Ele vai caçar ratos, ele vai comer ratos. Então, evitar deixar esse gato solto pela vizinhança e, principalmente, o controle da caixinha de areia, onde ficam as fezes do gato, né? Ou cuidado até com as próprias fezes do gato. Eliminar, desinfectar o lugar para evitar que uma pessoa se contamine. Tá legal? Então, vamos lá ver aqui a próxima doença e a mais importante de prova. A gente deixa sempre para o final, né? O que é a cerejinha do bolo, que não poderia ser diferente, que é a malária. A malária ou impaludismo, que é outro termo dela aí, outro nome dela aí, recebeu este nome malária porque antigamente eles acreditavam que a malária era causada pela inalação dos gases dos pântanos. A pessoa andava no pântano, pântano tem muita matéria em decomposição, então tinha um cheiro forte, um odor forte, e o pessoal acreditava de inalar, que ao inalar aquele mau ar presente no pântano, a pessoa adquiria doença, né? Então de mau ar veio o termo malária. A gente sabe que hoje não, né? A malária, ela tem 3 agentes etiológicos aqui no Brasil e cada um deles causa um tipo de malária diferente. Ó, nós temos o Plasmodium vivax, que causa a chamada malária terçã benigna. Nós temos o Plasmodium falciparum, que causa a terçã maligna. Já vou te explicar a diferença entre um e outro. E o Malariê, que causa a quartã benigna. O vetor dessa doença, o transmissor dessa doença, é a fêmea de um mosquito, chamado de mosquito prego. Tem o nome científico de Anopheles. É um mosquito muito comum em área silvestre. Então ele gosta de área de mata. Ele não é geralmente encontrado em área urbana, não. Ele é mais de área de mata. Pode também ser encontrado em área urbana. Tá? Esse mosquitinho está aparecendo aí para você na figura. Além de vetor, ele também é um hospedeiro definitivo dessa doença. Então é no corpo desse mosquito que o plasmódio faz a reprodução sexuada. O homem, de novo, é um hospedeiro intermediário. Então, ó, olho nesse detalhe para a prova. Já comentei para vocês lá em toxoplasmose. Galerite, olha só. A malária tem como sintomas característicos, e esses sintomas são muito cobrados em prova, primeiro chamado acesso malárico. O que é o acesso malárico? É uma febre muito alta, mas muito alta, febre de delirar, com suor, com calafrios, tá? Que vem de intervalos regulares. No caso da terçã benigna, que é causada pelo Plasmodium vivax, essa febre vem de 48 em 48 horas. A pessoa tem um febrão, fica de cama, daqui a algumas horas ela levanta, caminha, faz atividades normais, aí 48 horas depois vem outro febrão, tá? No caso da malária quartã, vem de 72 em 72 horas, ou seja, de 4, né, em 4 dias, tá? E no caso da terçã maligna, não tem intervalo definido. Pode vir em 24, em 36, em 48 horas. Não tem um intervalo muito fixo, não. Por isso que ela é chamada de maligna, tá? Igor, por que a pessoa tem essas febres altas? Ó, por causa do outro sintoma, que é a chamada anemia malárica. O protozoário causador da malária, ele provoca o rompimento das hemácias. Então, a cada acesso malárico que você tem, a cada febre que você tem um rompimento de hemácias, ó. Tá? Quando ele rompe a hemácia, ele libera uma toxina chamada de hemozoína, e essa hemozoína é o que provoca febre, é o que provoca suor, é o que provoca calafrio. É a hemozoína que provoca o chamado acesso malárico. Então, a cada rompimento de hemácia, você tem um acesso de febre, você tem um acesso malárico. Quanto mais acessos maláricos você tem, significa que menos hemácias você possui. Portanto, você começa a entrar na anemia malárica. Quando essa anemia fica muito séria, ela pode levar a óbito. Então, crianças, idosos que têm vários acessos maláricos, eles geralmente vêm a óbito por anemia profunda, por anemia severa, devido ao baixo número de hemácias. Joia? Tio Will, mas como é que funciona o ciclo de vida desse protozoário que é muito cobrado em prova? Vamos dar uma olhada, ó. Vamos começar destacando para você aqui os gametas. Percebe que os gametas são encontrados dentro do corpo do mosquito, joia? Lá no corpo do mosquito eu vou ter o microgametócito, tá? Que é o gametócito masculino, e o megagametócito, que é o gametócito feminino, ó,
repara que eles vão se encontrar aqui, né, na fecundação, que ocorre no tubo digestivo do mosquito, tá? Tá aqui em espanhol, mas tio Igor manja um pouquinho, então eu vou te dando os toques. Essa fecundação gera um zigoto. Este zigoto se transforma num ocisto, que está aqui na letra C, ó, tá? Que fica preso à parede do mosquito. E desse oocisto saem formas chamadas de esporozoítos, que param nas glândulas salivares do mosquito. Esse processo de formação dos esporozoítos a gente chama de esporogonia, tá? Esporogonia é o processo pelo qual os esporozoítos são formados. Por isso que a gente fala que o ciclo que ocorre no corpo do mosquito é chamado de ciclo esporogônico, que está aparecendo aqui para você, tá? Porque no corpo do mosquito ocorre esse processo chamado esporogonia. Então vamos lá, vamos recomeçar o ciclo aqui, ó. Os esporozoítos vão ficar então na glândula salivar no mosquito. Quando ele picar alguém sadio, ele transmite esse esporozoíto para a pessoa sadia. E esses esporozoítos vão direto ao fígado. E nas células do fígado, eles vão se transformar em merozoítos, que é outra forma deste protozoário, tá? Este processo de transformação do esporozoíto em morozoíto é chamado de esquizogonia. Por isso que no homem a gente fala que ocorre o chamado ciclo esquizogônico, tá? Ciclo esquizogônico é devido à esquizogonia, em que os esporozoítos dão origem aos merozoítos nas células do fígado. Aqui do fígado, esses merozoítos infectam as hemácias. Dentro das hemácias, eles vão aumentar em número, tá? E vão romper elas, saindo para a corrente sanguínea, joia? Infectando outras hemácias, provocando acessos maláricos aí, de acordo com o protozoário, né? De 3 em 3 dias, de 4 em 4 dias, ou intervalos desregulares, né? Para o malária aí, para o falciparum, desculpa, há intervalos irregulares para malária terçã maligna, ou se não, eles podem formar dentro das hemácias os gametócitos, que vão ser ingeridos por um mosquito sadio, tornando o mosquito contaminado, recomeçando o ciclo, tá? Então tá aí para você o ciclo da malária. Como é que é feita a prevenção desta doença? A prevenção é feita com combate ao vetor, com combate ao mosquito, uso de inseticida, tela em porta e janela, repelente, mosquiteiro, tá? A gente também pode fazer o controle biológico das larvas desse mosquito, utilizando esse peixinho aí, que é o guaru-guaru. O guaru-guaru pode ser colocado em alguns lagos, onde há muita predominância desse mosquito, pode ser colocado em caixa d'água, tá? E ele vai comer as larvas que esse mosquito aí produzir na sua reprodução. Joia? Lembrando que a malária é uma doença endêmica da região norte do Brasil, mas não só dela, ela é endêmica em várias outras regiões do mundo e é a doença que mais mata no mundo, tá? Acredita-se que uma pessoa morra a malária a cada 30 minutos no planeta. Então é um negócio, 30 minutos ou 30 segundos, não lembro direito agora aqui, tá? Mas é a doença que mais mata no mundo hoje. Ó, ainda não tem vacina, beleza? Vamos ver os pontos do planeta aqui onde a gente encontra a malária, onde ela é endêmica. Repara que aqui na região norte do Brasil, na região central da África, no sudoeste da Ásia e no sudeste também, tá? Então são países de clima tropical, onde há chuvas intensas, onde a temperatura é elevada. Chuva intensa, temperatura elevada, são fatores que favorecem a reprodução do mosquito, porque vai gerar água parada, o clima quente deixa os mosquitos mais ativos, então tem muita água acumulada, tem muita umidade, o mosquito vai deitar e rolar, vai reproduzir à vontade, isso faz aumentar a incidência dessas doenças. Tá legal? Tranquilo? Então, ó, um prazerzão ter você aqui. Com isso a gente fecha o nosso tópico de protozoários e eu te espero aí para mais aulas no canal. Um beijo grande e até a próxima aula.